Nesse ponto, a gente vai entrar numa discussão muito, mas muito séria. Eu peço que você entenda aqui, né? Eu não saí do tema anterior ainda. Nós ainda estamos falando sobre isso, mas agora eu vou colocando em proporção global. Agenda 2030. Por que você vai entender que eu vou sair do tema e voltar para o tema? Em 2023, na verdade, em maio de 2023, uma deputada da Espanha, do partido Vox, né, a deputada Malena Nevada, ela simplesmente falou sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030, a agenda da escravidão. Escuta o que ela falou aqui. Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género. A Agenda 2030 é a redução da população através da ideologia de gênero. Del aborto y de la eutanasia. Do aborto e da eutanásia. Es el rechazo a la tradición. Es la eliminación de fronteras. É a rejeição de todas as tradições, de todo o conservadorismo que existe. É acabar com as fronteiras, para que exista, né, uma liderança global. Es el fin de la soberanía de las naciones. É o fim da soberania das nações. Cara, ela descreveu maravilhosamente o que é a Agenda 2030. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada. A ONU foi criada com o intuito de que países não entrassem em guerra mais. Ou seja, vamos fazer um pacto com a criação da ONU para que novas guerras não acontecessem. Então, esse grupo chamado ONU, Organização das Nações Unidas, o único intuito dele era conflitos. Ou seja, se gerar conflitos entre países, nós estaremos aqui para tentar mediar esses conflitos. Só que a ONU foi para direitos humanos, foi falando sobre as agendas de ideologia e hoje, né, nós temos a ONU como uma reguladora de tudo que pode ser feito dentro de cada país. Ou seja, são situações das quais a ONU hoje interfere em todos os países com orientações. A nossa Constituição, ela diz que os tratados de direitos humanos internacionais, muitos desses, né, com a participação da ONU, têm força de norma constitucional. Então, por exemplo, uma situação que eu posso citar para vocês é o Pacto de São José da Costa Rica. Eu sei que é um pouco técnico, mas eu vou tentar explicar. O Pacto de São José da Costa Rica, onde aqui a Constituição fala, olha, não haverá prisão por dívida, salvo do depositário infiel e de alimentos. O Pacto de São José da Costa Rica atropelou a nossa Constituição, uma norma que veio dessa agenda global da ONU, e disse, olha, não, prisão do depositário infiel não vai haver mais. A nossa Constituição fala isso. Uma norma da ONU revoga a nossa Constituição. Ou seja, é o fim da soberania. Entendem isso? Entendem que é o fim da soberania? Houve um pacto que fala, não, a ONU pode até revogar texto expresso da nossa Constituição. Vamos dar um exemplo. Durante a agenda vacinal lá, né, muitas pessoas falaram, olha, nós vamos aplicar assim porque a OMS determina. A OMS interfere na soberania do Brasil. Então, o que a Malena Nevado aqui ela fala é o fim, né, das fronteiras, é o fim da soberania. Tá? Essa explicação foi necessária, porque nem todo mundo sabe o que é, né, a agenda, o Pacto 2030, a Agenda 2030 da ONU. Vamos lá, o que todo mundo tá rindo aí, falando é o que? Lula vira chacota na internet após ter o microfone cortado. Nem a ONU aguenta mais o Lula. E é verdade, isso nós temos que confirmar. Nem a ONU tá suportando mais o Lula. Mas uma coisa que o Lula falou é verdade. A sanha do Lula de chegar logo nessa Agenda 2030 é tão grande que ele está um pouco revoltado. Que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas.
matéria do Correio do Estado, apenas 17% das metas de 2030 serão atingidas, diz Lula. O presidente brasileiro lembrou na COP28 do clima que foi realizado um balanço global da implementação das metas do Acordo de Paris. Ou seja, esse controle global advindo, em parte, de um braço do Foro de São Paulo, né? Essa agenda Macron, Lula, Irã, China, Índia, que todos fazem parte, BRICS, dessa agenda 2030, ela deveria estar muito mais avançada. E o que está acontecendo? Os países dominantes estão incentivando masculinidade, estão incentivando preparar soldados, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte, enquanto que os países submissos estão incentivando a feminilização dos homens. Ou seja, a agenda woke ainda está longe de tomar conta de tudo e cada vez ela está sendo mais rechaçada. Isso é o motivo do Lula estar desesperado. Outra questão, a Agenda 2030 pode se tornar o maior fracasso coletivo, diz Lula. Ou seja, a dominação da Agenda 2030, que como disse a Malena, olha, a Agenda 2030, ela tira fronteiras, acaba com as fronteiras, tira autonomia, ela tira todos os valores conservadores, ela diminui a população com a agenda de ideologia. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não. Guerra e paz. Liberdade e escravidão. Ignorância é força. Chegamos em 1984, onde a verdade se torna mentira. Em todo o mundo, uma confluência de fatores está desestabilizando o tecido da sociedade. Muitas instituições governamentais são corruptas até o âmago. Muitos políticos estão tão desconectados da realidade que veem como inimigos aqueles que querem a liberdade. A mídia convencional se transformou no braço de propaganda do governo. Em vez de buscar a verdade, a função dessas instituições é aumentar o poder do Estado e demonizar os que discordam. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da FAO, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo número. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça.
Hoje aqui na quadra da Portela, proclamamos para o mundo, em alto e bom som, as mulheres não ficarão na cozinha, os gays não voltarão para os armários, os pretos não ficarão na senzala. O Brasil, pátria livre! O pastor que segue ele não pode ser pastor, não acredita em Deus, não pode falar em nome de Deus. The trouble with totalitarian regimes is not that they play power politics in an especially ruthless way, but that behind their politics is hidden an entirely new and deceptive concept of reality. Idealism. That is, unwavering faith in an ideological, fictitious world, rather than just a lust for power. Os políticos nos dizem que, se estivermos insatisfeitos com a forma como somos governados, podemos expressar nosso descontentamento nas urnas ou até mesmo concorrer a um cargo. Mas isso é assumir que o ideal democrático é a melhor maneira de devolver a liberdade a um mundo sem liberdade. Isso é ignorar a influência corruptora do poder do Estado. Isso para esquecer que a massiva classe burocrática que opera muitas das alavancas do governo com a eutanásia, com o aborto. O que incomoda esses grandes e poderosos é, se a população continua crescendo, se tudo isso continua crescendo, como que os grandes líderes vão dominar tudo isso se a gente tiver boca demais para alimentar? Ou seja, é uma agenda de destruição em massa. Essa é a teoria da Agenda 2030. E, gente, tá vindo do Lula. Lembra o que o Carson Tucker falou? Olha, não é o mal que vai destruir, é o mal que se diz bonzinho. E aqui tá o perigo. You don't hear much about them now, but for centuries, fraternal societies were as much a part of the fabric of daily life for many adults as driving kids to soccer practice and scheduling playtime.